TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O Rosina de A a Z de hoje e a partir de hoje até o início de novembro vai tratar de texto. Por quê? Porque no dia 3 de novembro acontece ou acontecerá a primeira prova do Enem. E para a garotada, para o pessoal que vai fazer o Enem 2024, a redação é a prova que tem a maior nota, a maior pontuação. Se não me falha a memória, vale 1000 pontos, só a redação. Então, a partir do programa deste sábado, de hoje, eu vou começar a trabalhar o texto, os tipos de redações, os tipos de texto, e dentro de cada tipo de texto, eu vou falar dos seus filhotinhos, que nós chamamos de gêneros textuais. Aí você vai dizer assim, mas no Enem só pede dissertação argumentativa em prosa. Ok, é verdade, só pede isso. Mas dentro da prova, seja ela de português, de matemática, de geografia, de estudos sociais ou qualquer outra, até de inglês, espanhol, francês, o que você for fazer, eles trabalham com texto. Até mesmo a pergunta, a questão a ser resolvida é com texto. Então, por isso eu vou trabalhar texto a partir do programa de hoje até a véspera do Enem, que vai acontecer a primeira prova dia 3 de novembro. Então, vamos lá. Antes de começar, eu quero dar os meus avisos habituais. A TV Correio da Manhã tem transmissão em Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas se você não tem assinatura de TV a cabo, não fique triste, você pode acompanhar pela internet. De que maneira? Pelo site TV Correio da Manhã, pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook. E ali você acompanha não apenas o meu programa, mas toda a programação da TV Correio da Manhã. Surgindo dúvida, ou você querendo fazer alguma crítica ao meu programa, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp DDD 24 99295 0031. E aí você se identifica, porque caso não tenha identificação, eu não vou responder, tá? Com essa quantidade enorme de golpe que nós temos por aí, eu prefiro que você se identifique, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que falar é o conceito de texto. O que é texto? Texto é uma unidade linguística que transmite uma mensagem. Essa mensagem é elaborada por um emissor e é interpretada por um receptor. Alguns programas anteriores, eu expliquei das pessoas do discurso. O emissor é a primeira pessoa, que é o falante, é o locutor, é o escritor, no caso do texto escrito, e o receptor é sempre a segunda pessoa do discurso, que é o ouvinte, é o locutário, é o leitor. Então, se vocês procurarem os programas passados, acho que uns 2 finais de semana atrás, você revê essa questão das pessoas do discurso. Então, vamos considerar o texto falado
é elaborado por um emissor. No caso, o exemplo melhor que eu possa dar sou eu. Eu estou fazendo um texto sobre texto e você é o receptor. Você que está ouvindo é o receptor da minha mensagem e eu sou a emissora. Vamos continuar. O que eu uso dentro do meu texto, seja ele falado ou escrito? Você sabe que o ser humano é o único ser vivo do qual temos conhecimento, para ninguém contestar e dizer que existe vida fora da Terra. Eu não conheço, então vou considerar no nosso planeta o ser vivo que criou, inventou uma forma de comunicação por meio da palavra. A palavra é o principal instrumento de comunicação dos seres humanos. Escrita ou falada, ela deu origem aos gêneros, aos tipos e aos gêneros textuais. Os gêneros ou os tipos, que dentro de um tipo há vários gêneros, eles possibilitam a integração e a interação entre as pessoas, transmitindo informações, ideias, experiências e emoções. Então, a palavra é o instrumento pelo qual eu construo a maior parte da minha comunicação. Aí você vai virar para mim e vai dizer, mas não existe só a palavra. É verdade, não existe só a palavra. Então, vamos ver as possibilidades. No texto oral, eu falo, é o texto falado. E o texto falado eu trabalho prioritariamente com a palavra. O texto escrito eu trabalho com a palavra. Não tem jeito. Mas pode ser também misto. E por que misto? Porque eu posso usar ilustrações, que são desenhos, eu posso usar cores. Num gibi, numa história em quadrinhos, eu uso o desenho, uso o jogo das cores e uso a palavra dentro dos balões de fala. E existem vários tipos de balões de fala. Então, eu posso fazer um texto escrito misto, mas a base é a palavra. Aí eu tenho textos não verbais. Quem é da minha geração vai lembrar de um mímico muito famoso que se comunicava, os quadros dele, né, são fantásticos, por meio de mímica, gestos. Ele não usava a linguagem verbal. Na geração da minha avó, ela pegou o início do cinema e era transmissão só de imagens, era o cinema mudo. Charlie Chaplin foi um gênio na criação de filmes famosos até hoje e que não tinham palavra. No máximo, um quadrinho que aparecia de vez em quando como se fosse o narrador para orientar a cena que viria a seguir. E posso criar no teatro, posso fazer um teatro sem palavras, só com gestos. A música pode provocar emoções e trazer mensagens apenas com sons. No trânsito é muito comum que nós observemos determinada sinalização apenas com as cores. Se você está numa rua, numa avenida, e aparece a luz amarela, é o alerta de que o sinal vai fechar e você vai ter que parar. Aí você diminui a velocidade. Ou num cruzamento em que o sinal não fecha, o amarelo fica piscando.
pela cor, você sabe que terá que prestar muito mais atenção. E isso é um texto. O texto, ele transmite uma mensagem. E o receptor, ele decodifica e compreende, interpreta essa mensagem. Espero que esse pedaço tenha ficado bem claro. Bom, aí agora vamos ver os tipos de texto. E aí eu vou recordar a vocês, todo tipo de texto, ele tem uma finalidade. E de acordo com a finalidade, ele terá, digamos, os seus filhotinhos, que são os gêneros textuais. O primeiro deles, que eu coloquei como primeiro, é o tipo narração. O segundo eu coloquei a descrição. E o terceiro, a dissertação. E aí, vamos imaginar, e eu gosto muito dessa imagem, que você chegou num país, digamos, você foi à Rússia. Eu não falo russo. E eu sei que muitos russos não falam inglês, eles falam russo, que é um idioma derivado do grego. Eu também não falo grego, mas vamos lá. Cheguei lá. A única coisa que eu sei falar, vamos fazer de conta, é o português. Não entendo russo, nem grego. Digamos que eu não saiba inglês, nem espanhol, nem francês. Como eu vou me comunicar com o russo? Eu vou ter que fazer mímica. Então, a mímica, essa coisa de falar com gestos, foi a primeira forma de linguagem que os seres humanos usaram desde que eles começaram a existir. Só que ela não foi satisfatória. Aí você pega um papel, consegue um pedaço de papel, uma caneta, ou arruma uma pedra e no chão você risca, faz com os traços aquilo que você quer para passar a mensagem para o russo. Você não fala russo, não adianta escrever, vai ter que desenhar. Aí vamos imaginar que você consiga desenhar vamos pensar hambúrguer? Não, um pãozinho. Aí o russo entendeu, pelo desenho, você fez um pãozinho ali no chão, ele entendeu que você quer um lugar que venda pão. Aí ele consegue fazer o sinal te orientando. Então, quando a gente trabalha ou investiga questões arqueológicas, você vai ver que a escrita rupestre, que é aquela que você encontra no fundo das cavernas, elas narram histórias por meio de desenhos, ou então registram fatos daqueles habitantes daquela região com desenhos. Também o traço é uma forma de linguagem, por isso eu falei no desenho. E isso tudo é comunicação. Tem um emissor e um receptor. Então, eu já falei dos gestos, do traço, mas essa linguagem ficou insuficiente. Por isso, o ser humano começou a usar os sons. Claro que ele também tentou usar os sons das outras duas vezes, mas um som, para mim, pode ter um significado e para outra pessoa pode ter outro significado. Então, não deu certo. E aí foi necessário criar a palavra, inventar a palavra. Então, desde que nós existimos na face da Terra, o ser humano busca se comunicar com o outro ser da mesma espécie. Não é raça, é espécie. Espécie humana. Ok? Então, gênero humano,
O gênero das pessoas é o gênero humano. Então vamos lá. A narração foi a primeira forma de contar o que você vivia. A descrição, imagina que o homem das cavernas viu um mamute, que é aquele elefante pré-histórico, e quando chegou na caverna queria contar que havia visto aquele elefante. Ele teria que descrever como é aquele bicho, já que ninguém ali no grupo dele tinha visto algo parecido. Então, a descrição serve para você detalhar algo que você vê, um objeto, uma pessoa, uma paisagem, um ambiente, de maneira que a imagem que tem na sua mente consiga ser reproduzida na mente de outra pessoa. Esse é o máximo da descrição. E a dissertação, você expõe uma ideia ou defende uma ideia. Então, vamos seguir. Eu vou agora começar a falar da finalidade da narração. Mas antes de falar, eu vou chamar o intervalo. E você vai anotando tudo que eu já falei para não esquecer. E fica aí, que tem muito mais no programa de hoje. Eu volto já. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Voltamos agora para o segundo bloco. E no primeiro bloco do programa de hoje eu estava explicando o que é texto e falando da origem da palavra. E agora eu vou começar a explicar um pouquinho da narração, que é um tipo de texto, e vou falar quais são os seus filhotinhos, que nós chamamos de gêneros textuais. E antes de falar da narração, eu vou explicar o que é gênero, no sentido do texto. Vamos supor, uma notícia é uma narrativa.
você narra um fato. Só que ela tem uma estrutura diferente da narrativa de uma reportagem. Então, cada gênero textual tem características específicas. Uma notícia não é uma reportagem não é uma notícia. A mesma coisa acontece com um conto de fadas, com um conto maravilhoso, com um conto de suspense, um conto de humor. Cada um tem uma característica, ou seja, embora todos esses sejam narrativas, que é o tipo de texto, eles são ditos gêneros porque eles têm elementos que diferenciam um do outro. Então, vamos lá. A finalidade da narração é você relatar um fato real. Então, você tem relatos, que é dentro da narrativa, ou narrar, contar um fato, um enredo, um fato ficcional. O que é ficcional? Inventado, imaginado, não é realidade. Nós chamamos, dentro da área de língua portuguesa, nós chamamos todos os fatos reais de relato. E chamamos todos os fatos ficcionais de narrar ou contar, que é, geral, vou dar brincar, né? Aquele, era uma vez, ou as fábulas de Esopo. Então, você já faz a distinção, que é uma forma do aluno perceber com mais clareza as diferenças. E aí vamos à finalidade de um relato. A finalidade de um relato. Nós usamos os relatos nos registros documentais. Então, exemplo de um registro. Quando eu vou fazer o registro de uma reunião, que eu chamo de ata, A-T-A, ata. Quando o povo escreve ata tudo junto, está errado. Para falar, tá, entendi. Ata não pode ser escrito como ata. Ata é o nome de um documento que faz o registro do que foi dito, conversado, discutido em uma assembleia, uma reunião oficial. Então, você usa o relato nos registros documentais ou memorização de ações humanas. Então, você tem registros históricos também. Você tem registros de memórias também. Então, vamos lá. O relatar, ele vai ser usado para fatos reais ou experiências vividas. E aí eu tenho a obrigação de situar no tempo e no espaço. O espaço é o onde tudo aconteceu. O tempo é o quando tudo aconteceu. E aí eu vou falar vários exemplos de relatos, além da ata, que eu já comentei aqui. Não tem acento, tá, gente? Ata é sem acento. Então, eu tenho relato de experiência vivida. Eu posso fazer relato de viagem, diário de bordo, posso fazer meu diário íntimo, é um relato de experiência vivida. Eu posso fazer a autobiografia, fazer a biografia de alguém. Posso fazer o registro, um relato histórico de um fato, fazer uma crônica social. E Machado de Assis era muito bom nisso, de registrar, e o João do Rio também fazia crônica dos hábitos da sociedade do Rio de Janeiro no início do século XX. Tem crônicas excelentes. A crônica esportiva, que pode ser escrita ou oral, o cara que vai relatando o jogo, aquele locutor de futebol, ele relata um fato real, ele está vendo e está relatando, e é um relato esportivo.
Já falei de um testemunho, quando você vai prestar testemunho para falar sobre o que você viu. Um caso que você relata, um caso real. Ensaio, que é um tipo de escrita com base em fatos reais, ou perfil biográfico. Se eu trouxer um convidado e fizer uma pequena biografia dele, né, eu estou fazendo um perfil biográfico. O cara é médico, se formou em tal lugar, estudou não sei aonde, um perfil biográfico. Uma biografia, como eu já falei, a autobiografia, quando você faz o seu currículo vitae para apresentar uma empresa. É um relato de fato real. A notícia, a reportagem e vários outros. E aí agora vamos ver a finalidade de narrar. Ora, a principal finalidade que a gente chama de narrar é você produzir a cultura literária. Ah, só pode ser escrita? Claro que não. A maioria das histórias que nós chamamos hoje de histórias infantis não eram histórias infantis. Eram narrativas imaginárias, só que usadas para ensinar alguma coisa, e era transmissão oral. Vamos supor, isso é muito comum, e me perdoe se acharem que eu estou sendo grosseira, né? Você tem a história da Chapeuzinho Vermelho. Foi usada a imagem de um animal, um lobo mau, que poderia fazer mal à menininha se ela andasse pelo meio do bosque, que é um ambiente isolado, perigoso. E aí as mães sempre orientavam suas filhas para não conversar com estranhos e nem andarem nesses lugares que não tinha segurança, que ela fosse pela estrada, onde havia maior movimentação de pessoas. Estradas a pé, num tempo que não tinha carro, é verdade, mas era pelo lugar de maior movimento. A Chapeuzinho desobedeceu a mãe e foi pelo bosque, se distraiu. Chamou a atenção do lobo mau, que representava alguém, não um animal que falasse, mas uma pessoa que poderia fazer mal àquela menininha. E no caso da história da Chapeuzinho, o lobo resolveu fazer mal também à vovozinha. Então, é uma história fantasiosa para mostrar um fato real, que pode ou não acontecer, mas que é uma situação real. E até hoje a gente orienta as crianças para não ficarem dando assunto para estranhos, não andarem à noite em lugares que não têm iluminação. Até hoje nós temos esse cuidado com os nossos filhos, e nós, mulheres, também temos esse cuidado até hoje. E essa historinha era transmitida oralmente de geração em geração. E aí já sabemos que é a cultura literária ficcional. Então, eu conto uma história ficcional, tipo a de Chapeuzinho, coerente. E aí, para finalizar, e o restante vem no programa que vem, eu tenho os contos maravilhosos, fantásticos, de horror, de suspense, o romance regional, o romance histórico. Eu tenho as fábulas, as lendas, as novelas de aventura, de enigma, de suspense, as narrativas míticas, a piada, novela fantástica, ficção científica, novela de cavalaria, tipo Robin Hood, a narrativa de adivinha, as crônicas todas, autoficção, uma biografia romanceada, que eu misturo realidade com ficção.
Então, essas narrativa de humor, vários gêneros textuais. E para continuar falando sobre isso, eu convido você a assistir o próximo programa semana que vem. E agradeço a sua audiência no dia de hoje. Até o próximo. TVC, a TV do Correio da Manhã.